Olá, amigos! Você deve saber que os cogumelos são úteis para muitas coisas e não apenas na culinária. Parece que eles estão em processo de substituição dos tijolos. Você certamente imaginou cogumelos saindo das fachadas de prédios e casas. Mas não se trata disso, pois as aparências muitas vezes enganam. O fungo certamente mudará muitas coisas na indústria da construção. Você está pronto para descobrir essas mudanças? Como pode o cogumelo representar o material essencial do amanhã? Isso parece estranho para você? Fique tranquilo, você não é o único. No entanto, o micélio já deu origem a alguns projetos arquitetônicos mais do que interessantes. Para quem não sabe, o micélio corresponde a todos os filamentos que formam a parte vegetativa de um cogumelo. É verdade que no final dos anos 80, o artista californiano Philip Huss já havia destacado suas chamadas propriedades estruturais. Ele também havia criado esculturas baseadas em apares de madeira que eram mantidas juntas por cogumelos. 20 anos depois, imaginou uma coleção de móveis seguindo o mesmo princípio. Criou assim a empresa Mycoworks, com o intuito de divulgar este material tão inovador quanto natural. Verdadeiro precursor do processo, em 2009, apresentou uma estrutura à escala humana em forma de casa. Os blocos desta construção foram feitos de micélio. O nascimento deste material ecológico vai surpreender? Nos últimos anos, a areia de construção começou a escassear. Felizmente, o micélio de cogumelo parece ser a solução perfeita para este problema de tamanho. Alguns já veem o futuro da arquitetura tomando um novo rumo, e isso pode revolucionar completamente a maneira como construímos. O tijolo de micélio é ao mesmo tempo ecológico, econômico e sólido. Tantas vantagens que o torna um material futuro quase radiante. Os desafios ambientais são agora uma prioridade e esta é uma por direito próprio. Este novo tijolo representa o biomaterial de construção ideal. Leve, resistente, não inflamável e impermeável, combina as vantagens. Mas ele pode realmente substituir nosso concreto e cimentos atuais? Vamos agora discutir como esses tijolos são produzidos. Parece que da maneira mais fácil do mundo. Mas como realmente? Consiste na mistura do micélio em um substrato. Depois é só deixá-lo crescer. Assim, o micélio criará uma malha e ligará os elementos constituintes do substrato entre si. Para evitar a frutificação, os tijolos devem ser colocados no forno. Desta forma, o desenvolvimento do micélio chega ao fim. Em seguida, toma a forma de um objeto compacto, duro como pedra e mais sólido que um bloco. Mas você sabe o que o substrato contém? Na maioria das vezes são usados resíduos locais. Alguns preferem aproveitar os restos triturados dos pés de milho, enquanto outros preferem usar a serragem direto das matas da região. Os resíduos agrícolas também são amplamente utilizados. Finalmente, o micélio reproduz a atitude que o fungo tem na natureza. Isso significa que ele se alimenta de resíduos orgânicos em decomposição de outros seres vivos. Este processo de fabricação extremamente simples é, portanto, uma vantagem real. Em nenhum caso, ele se torna um obstáculo à popularidade do processo. Mas finalmente vamos mudar a forma como consumimos? Ainda podemos salvar nosso planeta? Em todo caso, é certo que cada gesto conta. O micélio parece cumprir todas as condições de um material de construção ultra-ecológico. No futuro próximo, os edifícios crescerão como plantas. Com o micélio, não haverá dúvida de demoli-los. Para começar, é um excelente isolante, que é um ótimo substituto para as espumas atuais, que são muito poluentes. Fala-se também em pisos, tijolos e blocos 100% ecológicos. Reconhecidamente, os tijolos não são fortes o suficiente para suportar um arranha-céu, mas o micélio pode facilmente suportar um edifício de 1 ou 2 andares. Mas em geral, o fungo pode salvar o planeta das graves mudanças climáticas que estão por vir? Podemos dizer que o micélio é uma bela barreira contra a poluição. Os materiais convencionais seriam responsáveis por cerca de 1/10 das emissões de dióxido de carbono no mundo. Então, por que não apostar em um material sustentável e biodegradável? Os edifícios surgem à velocidade da luz e os projetos arquitetônicos tornam-se cada vez mais desproporcionais. Portanto, é hora de tomar medidas drásticas. Podemos considerar entrar numa era da construção própria. Obviamente, os materiais à base de micélio também são recicláveis. Além disso, ele se alimenta de outros materiais e não precisa de nenhum aporte de energia. Além disso, cresce no escuro, portanto não emite carbono nem resíduos. Como você sabe, os cogumelos se reproduzem muito rapidamente. Eles estão presentes em abundância e em qualquer ambiente. Portanto, pode ser considerado um recurso mais renovável do que a madeira. Como um único extrato de cogumelo é possível fabricar centenas de tijolos.
Rápido, simples e eficiente, o que poderia ser melhor? A evolução ecológica na indústria da construção está realmente em andamento? Nossa futura casa será feita com tijolos de cogumelos? Pode ser. Mas o fungo não para por aí. Ele está prestes a revolucionar muitos campos. Veja o exemplo da marca Adidas. O Stan Smith Milo é o resultado de experimentos considerados como alta tecnologia. Para este sapato, a marca conseguiu obter um couro substituto a partir do micélio. Isso revela o verdadeiro potencial deste material como um ingrediente básico para múltiplas aplicações industriais. O mercado da moda está, portanto, trilhando um caminho até então desconhecido. Pode ser uma matéria-prima fundamental no setor da indústria de transformação. Empresas como a holandesa Mycelium vendem micélio na forma de tapetes de espuma. Assim é utilizada na produção de tecidos e calçados, mas também de materiais compostos biodegradáveis. Estudos mostram que o micélio se degrada muito rapidamente no solo, podendo ser um substituto ideal para embalagens de espuma de poliestireno. O objetivo da fase industrial é, portanto, bem e verdadeiramente alcançado. Como vimos, essa inovação responde a muitos problemas, tanto econômicos quanto ecológicos. Também é possível fazermos muitos objetos do dia a dia por nós mesmos, inspirando-nos nesta incrível técnica. Embalagens, caixas, vasos de flores, abajures, poderíamos estar nos despedindo dos objetos de plástico que usamos regularmente. Parece que as possibilidades são limitadas apenas pela nossa própria imaginação. Os gigantes da indústria realmente se juntarão a esses projetos malucos? De qualquer forma, estão em um grande número para embarcar na aventura. Uma bênção para o nosso planeta. Mas o que você acha? Stella McCartney, inclusive, lançou recentemente uma bolsa feita de micélio, uma forma de vitória para a defesa animal. Estamos muito longe do bolor frequentemente associado aos fungos. E concordamos que moda e decadência não combinam. É a estudante israelense Ashia Livna que está na origem da democratização concreta do projeto. 33 bilhões de toneladas de concreto são produzidas a cada ano. Infelizmente, esta produção não está pronta para diminuir em vista das construções que estão por vir. Os materiais de construção, portanto, precisam absorver mais carbono do que emitem. E é o caso do micélio. Hoje é essencial desenvolver materiais de construção sustentáveis que não esgotem os recursos não renováveis e não gerem resíduos ambientalmente destrutivos. Estamos na perspectiva de mudar os nossos hábitos e comportamentos de forma a lutar por uma transição ecológica mais do que essencial. Parece que a natureza ainda tem muito a nos ensinar. Mas você acha que essas inovações podem realmente fazer a diferença em termos do aquecimento global? Você ficaria feliz comprando uma casa feita de micélio? Seria o fim do concreto tradicional? Não hesite em dar a sua opinião sobre essa questão, deixando um pequeno comentário. Teremos o maior prazer em ler e responder. Até breve no ATEC PT!